No dia em que minha própria filha disse que eu só servia para fazer café, decidi mostrar o quanto um café pode valer. Mas o que ela não sabia é que aquele café ia sustentar ela pelo resto da vida. Meu nome é Neuza Cardoso, tenho 74 anos. E essa é a história de como transformei a maior humilhação da minha vida no meu maior triunfo. E olha, quando eu digo triunfo, não é só de boca para fora não, meu bem. É com escritura alvará, fila na porta e minha filha trabalhando de uniforme na minha cafeteria. Isso mesmo que você ouviu. Eu podia ter guardado rancor, podia ter virado as costas, podia ter deixado ela se afundar junto com aquele namorado vagabundo que ela arrumou. Mas não, eu fiz diferente. Eu fiz justiça do meu jeito. E se você acha que vingança é coisa de gente ruim, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes vingança é só você provar pro mundo que você sempre valeu mais do que disseram. Mas antes de contar o que eu fiz, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Porque essa história não começa com café, não. Ela começa com muito suor, muita dor e muito amor mal colocado. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. E pode ter certeza que você nunca vai esquecer o que aconteceu com a Neuza de São Gonçalo. Eu sou a Neuza, Neuza Cardoso. Nasci em 1951, numa casinha de 2 cômodos no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe costureira. A gente não tinha muito não, mas tinha o suficiente. Tinha comida na mesa, roupa lavada no varal e respeito dentro de casa. Eu aprendi desde cedo o valor do trabalho. Com 12 anos eu já ajudava minha mãe a passar roupa para as madames de Niterói. Com 15 eu já lavava roupa para fora. E olha, eu tinha orgulho disso. Porque trabalho honesto nunca envergonhou ninguém, meu bem. Eu sempre fui daquelas que acorda cedo, que não reclama do sol quente, que põe a mão na massa e vai. Conheci meu marido, o Antônio, quando eu tinha 19 anos. Ele trabalhava na construção civil, era pedreiro. Um homem trabalhador, sério, de palavra. Namoramos 2 anos e casamos na igreja do bairro, com aliança de ouro que ele juntou mês a mês para comprar. Eu guardei aquela aliança como se fosse o maior tesouro do mundo. E era, viu? Porque representava o amor dele, o esforço dele. A gente morava num quartinho alugado no Jardim Catarina. Era pequeno, mas era nosso. Eu lavava roupa para as vizinhas e ele trabalhava em obra. A gente sonhava em ter filho, em ter uma casa própria, em melhorar de vida. E a gente ia conseguir, eu tinha certeza. Quando eu engravidei da Bruna, foi a maior alegria da minha vida. Eu e o Antônio ficamos numa felicidade que nem sei explicar. A gente já escolhia nome, já imaginava o rostinho dela, já fazia plano. Ele dizia que ia trabalhar dobrado para dar tudo de bom para nossa filha. E eu acreditava. Eu acreditava em tudo que ele dizia. Só que a vida, meu filho, a vida às vezes é muito cruel. Quando a Bruna tinha só 8 meses, o Antônio sofreu um acidente na obra. Uma viga caiu e ele não resistiu. Morreu na hora. Eu fiquei viúva aos 22 anos, com uma bebê no colo e um aluguel para pagar. Gente, eu não sei explicar a dor que foi aquilo. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Eu chorei tanto, mas tanto, que achei que ia secar por dentro. Mas eu tinha a Bruna. E ela precisava de mim. Então eu sequei as lágrimas, vesti o luto e fui trabalhar. Vendi minha aliança de ouro. Aquela aliança que o Antônio tinha dado, que eu jurei que nunca ia tirar do dedo. Vendi para pagar o enterro e para ter um dinheiro guardado para os primeiros meses. E olha, quando eu entreguei aquela aliança na mão do homem da joalheria, eu senti como se estivesse entregando o último pedaço do meu marido. Mas era pelo bem da nossa filha. E eu sei que ele entenderia. Comecei a lavar roupa para todo mundo, de manhã, de tarde, de noite. Eu pegava trouxas de roupa, lavava no tanque, torcia na mão, estendia no varal, passava a ferro. Minha mão ficava enrugada de tanto ficar na água. Minhas costas doíam, mas eu não reclamava, porque cada peça de roupa que eu entregava limpa e cheirosa era o pão que eu colocava na boca da minha filha. A Bruna cresceu vendo eu trabalhar. Ela brincava no chão enquanto eu lavava. Ela fazia lição de casa enquanto eu passava roupa.
Ela via eu acordar às 5 da manhã e dormir à meia-noite. E eu sempre dizia para ela: filha, a mãe está fazendo isso tudo por você. Para você estudar, para você ter uma vida melhor que a minha. Você vai ser alguém na vida. Eu botei ela numa escola boa. Paguei curso de inglês. Paguei material escolar, uniforme, tudo do melhor. Eu passava fome para ela comer bem. Eu usava roupa velha para ela ter roupa nova. Tudo que eu ganhava era para ela. E eu fazia isso com amor, viu? Não era sacrifício. Era amor de mãe. A Bruna sempre foi esperta. Tirava nota boa, era educada, todo mundo elogiava. Eu ficava tão orgulhosa, eu pensava, valeu a pena, todo o esforço valeu a pena. Ela se formou no ensino médio, começou a trabalhar num escritório de contabilidade em Niterói. Ganhava bem, alugou um apartamento pequenininho, mas era dela. E eu fiquei feliz por ela, feliz e orgulhosa. Eu continuei trabalhando até me aposentar, aos 62 anos. A aposentadoria de lavadeira não é grande coisa não, meu bem. Mas eu tinha guardado um dinheiro. Durante todos esses anos eu fui juntando, real por real, nota por nota. Guardava numa caderneta de poupança. Não gastava com besteira. Não comprava roupa cara, não ia em restaurante, não viajava. Guardava. Porque eu queria ter uma segurança, entende? Queria ter alguma coisa para não depender de ninguém na velhice. Quando eu parei de trabalhar, eu tinha 87 mil reais guardados. 87 mil reais. Pode não parecer muito para gente rica, mas para mim era uma fortuna. Era o resultado de 50 anos de trabalho. Era meu suor, minha dor nas costas, meus calos nas mãos. Era tudo que eu tinha no mundo. A Bruna sempre teve namorados, uns melhores, outros piores, mas nenhum deles me preocupou tanto quanto o Marcelo. Nenhum. Ela conheceu ele num evento de trabalho, lá em Niterói. Ele era mais velho que ela, uns 49 anos na época. Se dizia empresário, falava bonito, se vestia bem, tinha um carro bom. E a Bruna se encantou. Ela me ligava toda animada. Mãe, conheci um homem maravilhoso. Ele tem empresa, tem carro, é bem-sucedido. Eu fiquei feliz por ela no começo. Pensei, que bom que minha filha achou alguém. Mas quando eu conheci ele, alguma coisa dentro de mim acendeu uma luz vermelha. Sabe quando você olha para uma pessoa e sente que tem algo errado? Foi isso. O Marcelo tinha um sorriso muito largo. Daqueles sorrisos que mostram todos os dentes. Mas os olhos dele não sorriam junto, entende? Os olhos dele eram frios, calculistas. Ele me cumprimentou com aquele jeitão todo simpático. Dona Neuza, prazer enorme. A Bruna fala tanto da senhora. Mas enquanto ele falava, os olhos dele passeavam pelo apartamento dela, analisando cada coisa, cada móvel, como se estivesse calculando o valor de tudo. Eu tentei não julgar. Afinal, eu não conhecia o homem direito. Mas as semanas foram passando e eu fui percebendo umas coisas. Percebi que ele nunca mesmo convidava a Bruna para sair. Era sempre ela que pagava o restaurante, a conta do cinema, a gasolina. Ele sempre tinha uma desculpa. Ah, amor, essa semana tá apertado. A empresa tá com uns problemas de fluxo de caixa. Quando eu perguntei para Bruna que empresa era aquela, ela ficou meio vaga. Ah, mãe, é de prestação de serviços, essas coisas, e mudava de assunto. Eu estranhei. Namorado que não fala o que faz direito é namorado que não faz coisa boa. Eu sempre soube disso. Um dia eu fui visitar a Bruna sem avisar. Cheguei lá e encontrei o Marcelo sozinho no apartamento dela. Ele disse que estava esperando ela chegar do trabalho. Tudo bem, normal. Mas enquanto eu sentei para esperar junto, eu percebi que ele estava mexendo nos papéis dela. Estava com uma pasta aberta na mesa, olhando documentos. Quando ele viu que eu tinha visto, ele fechou a pasta rapidinho e deu aquele sorriso largo. Tô ajudando a Bruna com umas coisas aqui de imposto de renda. Mas eu vi o nome do banco no papel. Era extrato bancário dela. E ele não tinha pedido licença nenhuma para ficar fuçando. Comecei a reparar mais. Reparei que toda vez que eu ia lá, ele fazia perguntas sobre mim. Perguntas que pareciam inocentes, mas não eram. Dona Neuza, a senhora já se aposentou, né? Deve ter guardado uma grana boa nesses anos todos trabalhando. Ou então, a senhora mora sozinha. Deve ser difícil pagar aluguel com aposentadoria só. E eu respondia curta, seca.
Vou levando, meu filho. Porque eu não gostava daquelas perguntas. Eu não gostava do jeito que ele olhava para mim depois que eu respondia, como se estivesse fazendo conta na cabeça. A Bruna começou a mudar. Ela, que sempre foi tão carinhosa comigo, tão atenciosa, começou a ficar distante. Começou a me ligar menos. Quando eu ligava, ela estava sempre com pressa. Mãe, não posso falar agora, tô saindo com o Marcelo. E desligava. Um dia eu fui na casa dela e ouvi eles conversando. Eu tinha acabado de chegar e a porta estava entreaberta. Eu ia bater quando ouvi a voz dele. Bruna, você precisa se tocar. Sua mãe tem dinheiro guardado e você aí pagando aluguel? Isso não faz sentido. E a voz da minha filha, meu Deus, a voz da minha filha respondeu: Marcelo, eu não posso pedir o dinheiro dela assim. E ele, com aquela voz mansa, venenosa: não é pedir, amor, é seu direito. Ela trabalhou a vida inteira para você. Esse dinheiro é seu por direito. E a gente precisa, né? Com as dívidas que eu tenho, se a gente não der um jeito, eu vou afundar. E se eu afundar, você afunda comigo. Eu gelei. Fiquei parada do lado de fora da porta sem acreditar no que estava ouvindo. Dívidas? Que dívidas eram essas? E mais, ele estava manipulando minha filha, botando na cabeça dela que o dinheiro que eu juntei era dela. Bati na porta com força. Entrei, olhei para a cara dos dois. A Bruna ficou vermelha. O Marcelo deu aquele sorrisinho cínico. Dona Neuza, chegou. A gente estava falando de você. Eu sei que estava, pensei. Estava falando do meu dinheiro. Fiquei mais um pouco, tomei um café, mas saí de lá com o coração apertado. E a partir dali, as coisas só pioraram. O Marcelo começou a aparecer mais na vida da Bruna. Começou a morar no apartamento dela. E começou a colocar veneno na cabeça dela contra mim. Eu percebia quando eu ligava. A Bruna me tratava diferente, com impaciência, como se eu fosse um peso. E eu sabia de quem era aquela influência. Eu sabia que tinha um homem sussurrando no ouvido dela, dizendo que eu era velha, que eu era um fardo, que eu tinha dinheiro e não ajudava ela. Só que eu não sabia até onde aquele homem era capaz de ir. Eu não sabia o quanto ele precisava do meu dinheiro. E eu não sabia que a minha própria filha ia aceitar me humilhar por causa dele. Mas eu ia descobrir. E de que jeito? Eu demorei um tempo para entender direito quem era o Marcelo. Porque ele escondia muito bem, sabe? Ele se vestia bem, falava bonito, dirigia um carro bom. Mas tudo aquilo era fachada, era mentira. A verdade eu fui descobrindo aos poucos, através de conversas que eu ouvia sem querer, através de coisas que a própria Bruna deixava escapar. E quando eu juntei todas as peças, eu entendi o tamanho do buraco que aquele homem tinha cavado. E entendi por que ele estava de olho no meu dinheiro. O Marcelo tinha tido uma empresa, isso era verdade. Uma empresa de importação de equipamentos eletrônicos. Mas a empresa tinha falido fazia uns 3 anos. Ele tinha feito investimentos errados, tinha pegado empréstimos grandes, e quando a crise bateu, ele não conseguiu pagar. Perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu o escritório, perdeu o apartamento que ele tinha, ficou sem nada. Mas o pior não era isso. O pior era que ele tinha pegado dinheiro com agiota. Isso mesmo que você ouviu. Agiota. Daqueles que cobram juros absurdos e que não perdoam dívida. Ele devia R$95 mil. R$95 mil para gente que não brinca em serviço. E esses homens estavam cobrando. Estavam ligando, estavam mandando recado, estavam pressionando. E o Marcelo estava desesperado. Ele não tinha como pagar. Não tinha emprego fixo, não tinha mais bens, não tinha nada. Ele estava vivendo de bico, fazendo uns trabalhos aqui e ali, mas não dava nem para pagar o básico, quanto mais uma dívida daquele tamanho. Foi aí que ele conheceu a Bruna. E foi aí que ele viu uma saída. Eu sei disso porque um dia eu ouvi ele falando no telefone. Eu tinha ido visitar a Bruna de novo, e ele estava na varanda achando que ninguém ouvia. Mas eu ouvi. Ouvi ele dizendo para alguém: calma, calma, eu vou conseguir o dinheiro. A namorada minha tem uma mãe que juntou uma grana. É só uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Como se fosse fácil. Como se fosse simples pegar o dinheiro que eu juntei durante 50 anos de trabalho. E ele começou a trabalhar nisso. Começou a envenenar a cabeça da Bruna. Eu via isso acontecendo e não conseguia impedir. Ele falava para ela que eu era egoísta, que eu tinha dinheiro guardado e não ajudava minha própria filha.
que eu podia dar uma entrada num apartamento para ela, podia ajudar ela a sair do aluguel, mas não fazia porque era mão de vaca. E a Bruna, coitada, começou a acreditar, começou a olhar para mim de um jeito diferente, como se eu devesse alguma coisa para ela, como se aquele dinheiro não fosse meu, fosse dela. Eu tentei conversar com ela. Tentei explicar que aquele dinheiro era tudo o que eu tinha, que era minha segurança, minha reserva para a velhice, que eu não podia simplesmente entregar 87 mil reais assim. Mas ela não queria ouvir. Ela me disse uma vez: mãe, a senhora trabalhou a vida inteira por mim. Esse dinheiro é meu por direito. A senhora me criou sozinha, se sacrificou por mim. Então esse dinheiro é fruto do trabalho que a senhora fez para mim. E eu fiquei sem palavras. Porque como é que eu ia explicar para ela que não era assim? Que eu tinha trabalhado sim, tinha me sacrificado sim, mas aquele dinheiro era meu? Era o resultado do meu esforço, do meu suor, da minha dor nas costas. Não era herança, não era presente, era conquista minha. Mas o Marcelo tinha botado aquela ideia na cabeça dela. E pior, tinha botado urgência. Porque os agiotas estavam apertando, estavam dando prazo. E o prazo estava acabando. Foi quando começaram as visitas mais frequentes. A Bruna passou a me ligar mais, mas não era por carinho, não. Era por interesse. Ela perguntava do dinheiro. Perguntava onde eu guardava, quanto exatamente eu tinha, se estava em conta ou em poupança. E quando eu desconversava, ela ficava irritada. O Marcelo passou a ir junto nas visitas. E ele também perguntava. Disfarçava de preocupação. Dona Neuza, a senhora já pensou em investir esse dinheiro? Poupança rende muito pouco. Eu posso indicar uns investimentos melhores. Mas eu sabia qual era o investimento que ele queria fazer com o meu dinheiro. Pagar a dívida dele. Eu comecei a sentir medo. Medo da minha própria filha. Medo do que ela era capaz de fazer. E medo do que aquele homem era capaz de fazer se eu continuasse negando. Um dia, a Bruna chegou com uma proposta. Ela disse que queria que eu fosse morar com ela. Disse que eu estava ficando velha, que não era bom eu morar sozinha, que ela ia cuidar de mim. E eu, boba, acreditei. Pensei que minha filha tinha voltado a se preocupar comigo. Pensei que ela tinha acordado e percebido que eu era mais importante que qualquer homem. Mas não era isso. Não era isso. Era uma armadilha. E eu ia cair direitinho. A proposta da Bruna parecia tão bonita, tão carinhosa. Mãe, vem morar comigo. A gente se ajuda. A senhora não precisa pagar aluguel. Eu cuido da senhora. E eu, com aquele coração de mãe boba, e aceitei. Achei que ia ser bom. Achei que ia ter minha filha de volta. Vendi uns móveis, doei outros e levei só o básico. Roupas, algumas lembranças, meus documentos e meu carnê da poupança. Ah, e levei também uma foto do Antônio que eu guardava comigo desde que ele morreu. Era tudo que eu tinha dele. Uma foto 3x4 meio amarelada, mas era ele, era meu marido. No começo foi até bom. A Bruna me deu um quartinho nos fundos do apartamento. Pequeno, mas arrumadinho. Eu ajudava nas tarefas de casa, fazia comida, lavava roupa. Eu gostava de me sentir útil, de estar perto dela. E ela parecia mais carinhosa. Me abraçava, me dava beijinho, me chamava de mãezinha. Mas o Marcelo estava sempre lá, morando junto. E eu percebia os olhares dele, aqueles olhares calculistas. Ele era educado comigo, mas era uma educação falsa, forçada. Eu via que ele não gostava de mim ali. Eu era um estorvo, um obstáculo. As primeiras semanas foram tranquilas, mas depois, devagarzinho, as coisas começaram a mudar. Começou com coisinhas pequenas. O Marcelo reclamando que eu fazia barulho cedo demais quando acordava para fazer café. A Bruna dizendo que eu usava água quente demais no banho e que estava aumentando a conta de luz. Coisas pequenas, mas que iam me machucando. Aí vieram as conversas na sala. Conversas que eu ouvia do meu quarto. Conversas sobre dinheiro, sobre a dívida dele, sobre a pressão dos agiotas e sobre mim. Bruna, você precisa conversar com ela. Convencer ela a ajudar a gente. É para a segurança dela também. Se eu não pagar esses caras, eles podem vir atrás de quem está perto de mim, inclusive você, inclusive sua mãe. Meu Deus, ele estava usando medo. Estava botando na cabeça da Bruna que se eu não desse o dinheiro,
Alguma coisa ruim podia acontecer comigo. Que absurdo, que maldade. E a Bruna começou a me pressionar. No começo, de leve. Mãe, eu estava pensando, a senhora tem aquele dinheiro guardado, né? A senhora já pensou em usar uma parte para investir em alguma coisa? Sei lá, comprar um imóvel pequeno? Eu respondia que não, que estava bem assim, que aquele dinheiro era a minha reserva de emergência. Mas ela não desistia. Toda semana vinha com um papo diferente. Mãe, o Marcelo tem uns contatos de investimento. A senhora podia aplicar o dinheiro e render mais. Ou então, mãe, a gente podia abrir um negócio juntas. A senhora entra com o capital e a gente divide os lucros. Negócio nenhum. Eu sabia que tudo que ela queria era botar a mão no meu dinheiro para salvar o namorado vagabundo dela. Aí começaram as indiretas mais pesadas. O Marcelo falava na frente dela, como se eu não tivesse ali. É incrível como tem gente que tem dinheiro e fica sentada em cima, guardando enquanto a família passa necessidade. E olhava para mim. Eu fingia que não ouvia, mas ouvia. Cada palavra era uma facada. A Bruna começou a me tratar diferente. Começou a me dar ordens. Mãe, lava essas roupas aqui. Mãe, passa essas camisas do Marcelo. Mãe, faz uma janta boa hoje que a gente vai ter visita. Como se eu fosse empregada, como se eu não fosse a mãe dela. E eu fazia, porque eu ainda tinha esperança que as coisas melhorassem, que ela acordasse, que ela lembrasse de quem eu era e de tudo o que eu tinha feito por ela. Mas não melhorou, piorou. Um dia eu fui até o banco pegar meu extrato da poupança. Quando voltei, percebi que tinham mexido nas minhas coisas. Tinham fuçado minha bolsa. Eu sei porque eu sempre guardava meu carnê num lugar específico, dentro de um plástico, e ele estava fora do plástico. Alguém tinha pegado. Alguém tinha anotado os dados da minha conta. Fiquei com medo, muito medo. Fui até o banco no dia seguinte e pedi para bloquear qualquer movimentação que não fosse feita por mim pessoalmente com meu documento. O gerente achou estranho, mas fez. E ainda bem que fiz isso, porque uma semana depois a Bruna me apareceu com uns papéis. Disse que era uma procuração, que era para facilitar as coisas caso eu precisasse que ela resolvesse alguma coisa para mim no banco. Mãe, a senhora está ficando mais velha. Eu preciso ter uma procuração para ajudar a senhora. Eu olhei aqueles papéis, li e percebi que não era uma procuração simples, não. Era uma procuração com poderes para movimentar conta, para fazer empréstimo, para tudo. Se eu assinasse aquilo, a Bruna ia ter acesso total ao meu dinheiro. Eu disse que não. Disse que não ia assinar. E ela ficou furiosa. Gritou comigo pela primeira vez na vida. Mãe, a senhora não confia em mim? Na sua própria filha? Eu só quero ajudar. Mas não era ajuda. Era roubo disfarçado. O Marcelo entrou na sala. Olhou para mim com aqueles olhos frios e disse calmamente: Dona Neuza, acho que a senhora está sendo egoísta. A Bruna te acolheu aqui na casa dela, cuida da senhora, e a senhora não tem nem gratidão. Gratidão? Ele falou em gratidão. Como se eu não tivesse criado aquela mulher sozinha. Como se eu não tivesse aberto mão de tudo por ela. Eu senti uma raiva subir. Uma raiva que eu nunca tinha sentido. Mas engoli, respirei fundo e disse: eu não vou assinar. A partir dali virei inimiga. A Bruna parou de falar comigo direito, parou de me cumprimentar. Quando eu entrava na sala, ela saía. Quando eu fazia comida, ela comia no quarto. Ela me excluiu, me isolou. E o Marcelo piorou. Ele começou a fazer piadinhas. Dona Neuza, que café ruim, parece água suja. Ou então, a senhora não sabe nem lavar roupa direito. Olha como essa camisa ficou amarelada. Ele me desvalorizava, me diminuía, na frente da Bruna. E ela não falava nada, não me defendia. Teve um dia que eu fiz um bolo simples de fubá, que a Bruna sempre amou. Deixei na mesa da cozinha coberto com um pano. Quando fui buscar mais tarde, o bolo estava no lixo, inteiro. Alguém tinha jogado fora. Eu perguntei por quê. A Bruna nem olhou na minha cara. Ninguém pediu bolo, mãe, a gente não precisa disso. Ela jogou meu bolo no lixo. O bolo que eu fiz com amor, como se fosse lixo mesmo. Comecei a ficar trancada no meu quarto. Saía só para ir ao banheiro e para pegar água. Não comia direito, emagreci. Minha pressão subiu. Eu estava adoecendo de tristeza,
de solidão, de rejeição. E eles sabiam. Eles sabiam e não ligavam. Até que chegou o dia do aniversário da Bruna. Março de 2024. Ela ia fazer 46 anos. E eu, boba, pensei em fazer alguma coisa especial. Pensei em fazer um almoço, um doce, alguma coisa para comemorar. Mas eu não sabia que aquele dia ia ser o pior dia da minha vida. O dia da humilhação que eu nunca vou esquecer. Era sábado. Dia 23 de março de 2024. Aniversário da Bruna. Ela ia fazer 46 anos. E eu, mesmo depois de tudo, ainda tinha esperança. Esperança de que naquele dia ela lembrasse de quem eu era. De quem sempre fui para ela. Acordei cedo. Arrumei o quartinho. Tomei banho. Vesti minha roupa mais bonita. Uma blusa azul clara que a própria Bruna tinha me dado num Natal anos atrás. Penteei o cabelo. Passei um batonzinho. Olhei no espelho e vi uma senhora de 74 anos tentando parecer apresentável para a própria filha. Fui até a cozinha. A casa estava em silêncio. Eles ainda dormiam. Olhei na geladeira. Tinha uns ingredientes básicos, pensei. Vou fazer um café especial. Vou fazer aqueles pãezinhos de queijo que ela adorava quando era criança. Vou botar a mesa bonita. Vou fazer um café da manhã de aniversário. Botei a mão na massa. Literalmente. Fiz a massa dos pãezinhos com cuidado, do jeitinho que eu sabia. Coloquei para assar. O cheiro foi tomando conta da cozinha. Aquele cheiro gostoso de pão de queijo saindo do forno. Fiz café fresco, bem passado, cheiroso. Coloquei na mesa. Botei uma toalhinha limpa. Arrumei os pratos. Quando estava tudo pronto, fui até o quarto deles e bati na porta. Devagar. Bruna? Filha? Fiz um café da manhã de aniversário para você. Ouvi uns resmungos, uns barulhos. Aí a voz do Marcelo irritada. Que horas são? São 8h30, respondi. 8h30 num sábado? Ele falou alto. A gente queria dormir. Senti um aperto no peito, mas insisti. Desculpa. É que hoje é aniversário da Bruna e eu quis fazer uma surpresa. Silêncio. Depois ouvi a Bruna suspirando. Tá bom, mãe, a gente já vai. Voltei para a cozinha, esperei. 15 minutos. 20, 30. O café esfriando. Os pãezinhos perdendo aquele calor gostoso. Eu ali, de pé, esperando. Quando eles apareceram já era quase 9h30. A Bruna de cara amarrada. O Marcelo de cara pior ainda. Sentaram na mesa sem falar bom dia. Sem falar nada. Feliz aniversário, filha, eu disse com um sorriso forçado. Obrigada, ela respondeu seca. Eles comeram em silêncio. Eu fiquei ali, de pé, olhando. Esperando um elogio, um obrigada, um gesto carinhoso. Nada. O Marcelo comeu rápido e saiu da mesa. A Bruna pegou o celular e começou a mexer sem olhar para mim. Ficou bom? Perguntei baixinho. Ficou, ela respondeu sem tirar os olhos do celular. Senti vontade de chorar, mas segurei. Respirei fundo e pensei, não, não vai ser assim. Eu preciso tentar, preciso falar com ela, hoje, agora. Bruna, comecei. Eu queria conversar com você, sobre a gente, sobre como as coisas têm sido aqui. Ela levantou os olhos do celular, me olhou. Sobre o quê, mãe? Sobre eu morar aqui, falei. Eu não tô me sentindo bem, filha. Não tô me sentindo acolhida. Ela suspirou. Aquele suspiro cansado. Como se eu fosse um problema. Mãe, a senhora tá com tudo. Tem quarto, tem comida, tem tudo que precisa. Mas não tenho carinho, falei, e minha voz saiu trêmula. Não tenho atenção. Não tenho você. O Marcelo apareceu na porta da sala. Tinha ouvido, cruzou os braços e ficou ali só olhando. A Bruna colocou o celular na mesa. Olhou para mim com aqueles olhos cansados. Mãe, o que a senhora quer? Quer que eu fique elogiando tudo que a senhora faz? Quer que eu agradeça todo dia por ter a senhora aqui? Não, respondi. Eu só queria me sentir parte dessa casa. Me sentir sua mãe de novo. Ela deu uma risada curta. Seca, sem graça nenhuma. A senhora é minha mãe. Mas isso não significa que eu tenho que ficar cuidando da senhora pro resto da vida?
Senti um tapa na cara. Cuidando de mim? É, mãe. A senhora tem 74 anos. A senhora não trabalha mais. A senhora não tem renda além da aposentadoria. A senhora mora na minha casa de graça. Come da minha comida de graça. Eu pago água, luz, tudo. E a senhora tem 87 mil reais parados na poupança sem ajudar em nada. Gelei. Olhei para ela. Para aquela mulher que eu não reconhecia mais. Bruna, esse dinheiro é seu, eu sei, ela cortou. Mas a senhora já parou para pensar que talvez fosse justo a senhora ajudar? Que talvez fosse justo a senhora retribuir o que eu estou fazendo por você? O Marcelo se aproximou. Sentou do lado dela. Colocou a mão no ombro dela. Como se estivesse dando apoio. Como se estivesse incentivando. Filha, tentei de novo com a voz quebrando. Eu criei você sozinha. Trabalhei 50 anos para te dar tudo o que você precisava. Eu nunca... Exatamente. Ela me cortou de novo. A senhora trabalhou para mim. Então esse dinheiro é meu por direito? A senhora trabalhou para mim, se sacrificou por mim. Então o fruto desse trabalho é meu. Não acreditei no que estava ouvindo. Olhei para ela. Tentei ver minha filha ali, a menina que eu embalei no colo, a menina que eu alimentei, a menina que eu vesti, calcei, ensinei. Mas não era ela. Não era mais. Bruna, por favor, implorei. Não faz isso. Não me pede isso. Esse dinheiro é tudo que eu tenho. É minha segurança. Se eu ficar doente, se eu precisar de remédio, de médico, de alguma coisa, é esse dinheiro que vai me salvar. Ela olhou para o Marcelo. Trocaram um olhar. E então, ela olhou de volta para mim. E disse, com uma frieza que eu nunca tinha visto, a senhora não vai precisar de nada disso. Porque a senhora tem a gente. A gente vai cuidar da senhora. Mentira. Eu sabia que era mentira. Vi nos olhos dela. Vi nos olhos dele. Eles não iam cuidar de mim. Eles queriam era o dinheiro. E depois iam me jogar fora como lixo. Não, respondi. Firme. Pela primeira vez naqueles meses, todos firme. Não, eu não vou dar meu dinheiro. É meu. Eu que conquistei. Eu que juntei. E eu não vou entregar assim. O silêncio caiu na sala. A Bruna ficou vermelha. O Marcelo apertou os lábios. E aí ela explodiu. Então a senhora sabe o que é, mãe? A senhora é egoísta. Sempre foi. Ficava se fazendo de mártir, de coitadinha, dizendo que trabalhava por mim, mas no fundo a senhora sempre foi egoísta. Bruna? Tentei com os olhos marejados. Não, mãe, deixa eu falar. A senhora sabe o que a senhora é boa em fazer? Sabe? Ela se levantou da cadeira, veio para perto de mim, me olhou de cima e cuspiu as palavras. A senhora só sabe fazer café e lavar roupa. Não serve para mais nada. O mundo parou. Juro. Parece exagero, mas o mundo parou. Senti como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Senti minhas pernas bambearem. Segurei na cadeira para não cair. Só sabe fazer café e lavar roupa. Não serve para mais nada. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Ecoaram no meu peito. Ecoaram na minha alma. 50 anos de trabalho. 50 anos de suor. 50 anos de dor nas costas, de mãos inchadas, de noites sem dormir. Tudo resumido naquilo. Café e roupa, nada mais. O Marcelo deu um sorrisinho. Aquele sorrisinho cínico. Como se tivesse vencido. Como se tivesse conseguido o que queria. Ele encostou na Bruna. Pôs o braço em volta dela. E os dois ficaram ali, me olhando. Esperando eu surtar. Esperando eu chorar. Esperando eu implorar perdão. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei fundo. Sequei uma lágrima que tinha escorrido sem eu perceber. Olhei para minha filha, para aquela mulher que eu não conhecia mais, e disse, baixinho, mas firme: Tá bom. Tá bom o quê? Ela perguntou confusa. Tá bom. Se é assim que você me enxerga, se é isso que você acha de mim, então tá bom. Eu vou sair daqui. Ela deu de ombros. Saia, fique, tanto faz. Mas sem ajudar com nada, a senhora não vale a pena mesmo. Voltei para o meu quartinho. Fechei a porta. Sentei na cama. E aí sim eu chorei. Chorei por horas. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei pela minha filha, pela minha vida. Por tudo que eu tinha feito e que não valeu de nada. Fiquei ali, trancada, sem comer, sem beber água, sem falar com ninguém. 11 dias. 11 dias dentro daquele quarto.
A Bruna batia na porta de vez em quando. Mãe, a senhora tá viva aí? Mas não era preocupação. Era só para ter certeza que eu não tinha morrido e dado trabalho. No 11º dia, eu ouvi uma batida diferente, mais insistente. Abri a porta. Era a Cida, minha vizinha do prédio onde eu morava antes. Ela tinha ido lá me visitar e a Bruna tinha deixado ela entrar. Neuza! Ela disse, assustada. Mulher, pelo amor de Deus, você tá acabada, o que aconteceu? Não consegui falar. Só chorei de novo. Ela me abraçou, me levou para sentar na cama e ficou ali me ouvindo enquanto eu contava tudo, tudo. Quando terminei, ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Neuza, você faz o melhor café que eu conheço. E eu não tô falando só de café, não. Eu tô falando de carinho, de atenção, de amor. Você sabe acolher as pessoas. E se sua filha não enxerga isso, o problema é dela, não seu. Agora levanta daí, para de chorar e mostra para ela. Mostra o quê? Perguntei. Mostra o quanto você vale. E foi ali, naquele quartinho minúsculo, ouvindo minha amiga Cida, que eu tive uma ideia. Uma ideia que ia mudar tudo. Uma ideia que ia virar o jogo. Se eu só sabia fazer café, então eu ia mostrar o quanto um café pode valer. A Cida foi embora naquele dia, mas as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Mostra para ela o quanto você vale. E eu fiquei pensando. Como é que eu ia mostrar? Como é que eu ia provar que eu não era só uma velha inútil que sabia fazer café e lavar roupa? Foi aí que caiu a ficha. O café. Todo mundo sempre elogiou meu café. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas diziam: Neuza, seu café é o melhor que eu já tomei. Na minha época de lavadeira, as patroas pediam para eu fazer o café antes de ir embora. As vizinhas vinham em casa só para tomar um cafezinho. A Cida sempre dizia que meu café era especial. E se eu transformasse isso num negócio? E se eu abrisse uma cafeteria? A princípio, pareceu loucura. Eu, uma senhora de 74 anos, sem experiência nenhuma com comércio, abrindo uma cafeteria? Quem ia levar a sério? Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Eu tinha 87 mil reais. Eu tinha tempo, eu tinha vontade e, principalmente, eu tinha raiva, uma raiva boa, uma raiva que dá força. Fiquei mais 2 dias naquele quarto, mas agora não estava chorando mais não. Estava planejando. Peguei um caderninho velho e uma caneta e comecei a anotar tudo. Quanto custaria um ponto comercial pequeno? Quanto custaria equipamento? Cadeiras, mesas, xícaras, pires. Quanto custaria o estoque inicial de café, leite, açúcar, pães, bolos? Pesquisei no celular. Li artigos sobre como abrir uma cafeteria. Vi vídeos. Anotei tudo. E descobri que dava. Com 87 mil reais, dava para começar. Não ia ser nada luxuoso, mas dava. No 14º dia, saí do quarto. Tomei banho, me arrumei. Coloquei uma roupa simples, mas limpa. A Bruna estava na sala com o Marcelo. Eles olharam para mim surpresos. Eu vou sair, anunciei. Sair para onde? A Bruna perguntou. Vou procurar um lugar para morar. E vou cuidar da minha vida. Ela deu de ombros. Finalmente. Saí dali com uma mochila nas costas. Com minha roupa, meus documentos e minha dignidade. E não olhei para trás. Fui direto para São Gonçalo, pro meu bairro. O bairro onde eu tinha morado a vida inteira antes de cometer a burrice de ir morar com a Bruna. Procurei a Cida. Contei meu plano. Ela achou ótimo. Me ofereceu o sofá dela até eu achar um lugar. Aceitei. Nos dias seguintes, saí para procurar ponto comercial. Andei pelo bairro todo. Olhei várias opções. Algumas eram muito caras. Outras eram muito ruins. Até que achei, na esquina da rua Silva Jardim, com a rua Feliciano Sodré, um espacinho pequeno, mas bem localizado. Tinha um movimento bom. Passava gente o dia todo. Estudante, trabalhador, aposentado. Era perfeito. O aluguel era de 2 mil reais por mês. Cabia no orçamento. Conversei com o dono. Expliquei que queria abrir uma cafeteria. Ele gostou da ideia. Fechamos negócio. Assinei o contrato. Primeira vitória. Peguei 5 mil reais e fui comprar equipamento. Comprei uma máquina de café expresso usada, mas boa. Comprei um forno elétrico pequeno. Comprei uma geladeira.
Comprei xícaras, pires, colheres. Comprei mesinhas e cadeiras de segunda mão, mas limpinhas. Fui em loja de material de construção e comprei tinta para pintar as paredes. Escolhi um tom de bege clarinho, aconchegante. Passei uma semana pintando, limpando, arrumando. A Cida me ajudou. Alguns vizinhos também. Todo mundo ficou empolgado com a ideia. Dona Neuza abrindo uma cafeteria, que coisa boa! Comprei estoque, café de qualidade, leite fresco, açúcar, chocolate em pó, canela, farinha, ovos, fermento, porque eu não ia vender só café não. Ia vender pão de queijo, bolo caseiro, biscoito, tudo feito por mim, tudo com carinho. Fiz uma plaquinha simples, Cafeteria Neuza. Coloquei na fachada. Olhei para aquilo e senti um orgulho enorme. Aquilo era meu trabalho, meu suor, meu sonho. Abri no dia 10 de outubro de 2024, um sábado, acordei às 4 da manhã. Fui pro ponto, fiz os primeiros pães de queijo do dia. O cheiro foi saindo pela janela, espalhando pela rua. Às 6 da manhã abri a porta. O primeiro cliente foi o seu Manuel, aposentado que morava perto. Ele entrou, sentou, pediu um café com leite e pão de queijo, tomou, comeu, e quando terminou, olhou para mim e disse: Dona Neuza, esse é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Sorri. Aquele sorriso de quem está renascendo. Nos primeiros dias veio pouco gente, mas os que vinham, voltavam. E traziam outros. Vai na cafeteria Neuza. O café de lá é coisa de outro mundo. A Dona Neuza faz um pão de queijo que derrete na boca. E o bolo? Gente, o bolo de fubá dela é divino. O movimento foi crescendo. Devagar, mas crescendo. Em um mês, eu já tinha clientela fixa. Gente que ia todo dia. De manhã, na hora do almoço, à tarde, meu espacinho ficava cheio. Eu atendia, eu fazia café, eu assava pão. Cansava, mas era um cansaço gostoso. Um cansaço de quem está construindo alguma coisa. Comecei a fazer uns bolos especiais para os finais de semana. Bolo de cenoura com chocolate, bolo de laranja, bolo de milho. E vendia tudo, tudo. As pessoas encomendavam. Dona Neuza, guarda um pedaço para mim. Dona Neuza, amanhã tem bolo? A Cida virou minha sócia informal. Ela me ajudava a atender quando tinha muito movimento. E a gente dividia os lucros. Era pouco ainda, mas dava para pagar as contas e sobrar um pouquinho. 3 meses depois, em janeiro de 2025, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Um jornalista de um site local apareceu. Disse que tinha ouvido falar da cafeteria e queria fazer uma matéria. Uma matéria sobre empreendedorismo na terceira idade. Eu fiquei sem graça. Matéria? De mim. Mas ele insistiu. Fez a entrevista, tirou foto e publicou. A matéria tinha o título: Aos 74 anos, Neuza realiza sonho de abrir cafeteria em São Gonçalo. A matéria viralizou. Não muito, mas viralizou no bairro. No dia seguinte, tinha fila na porta. Gente querendo conhecer, querendo tomar o café da Dona Neuza da internet. Foi uma loucura. Boa, mas uma loucura. Depois veio uma emissora de TV local. Fizeram uma reportagem. Botaram no Jornal da Manhã. E aí sim explodiu. Meu telefone não parava de tocar. Gente querendo fazer encomenda. Gente querendo conhecer. Gente vindo de outros bairros, de outras cidades. Precisei contratar ajuda. Contratei a sobrinha da Cida para ajudar no atendimento. Contratei um rapaz para ajudar na cozinha. A cafeteria estava bombando. Em 6 meses, eu já tinha recuperado todo o investimento e estava tendo lucro. Lucro de verdade. Foi quando a Bruna apareceu. Eu estava no balcão atendendo uma cliente, quando olhei para a porta e vi ela. De pé, olhando para dentro, com uma cara de espanto. Ela não estava acreditando. Ela tinha visto a reportagem na TV. Tinha visto meu nome, tinha visto meu rosto e tinha vindo conferir. Fingi que não vi. Continuei atendendo, mas ela entrou. Veio até o balcão. Ficou ali, parada, me olhando. Mãe, ela disse baixinho. Oi, Bruna? Respondi, sem parar de fazer o café que eu estava fazendo. Isso aqui é seu? É, meu. Ela olhou em volta. Viu as mesas cheias, viu o movimento, viu a plaquinha com meu nome. E eu vi nos olhos dela choque, inveja, arrependimento. Mãe,
Eu não sabia que você tinha feito isso. Pois é, falei secamente. Eu fiz. Com o dinheiro que eu guardei, o dinheiro que você disse que era seu por direito. Ela abaixou a cabeça. Mãe, eu queria conversar com você. Agora não dá, Bruna. Tô trabalhando, tô ocupada, fazendo café, que é a única coisa que eu sei fazer, lembra? Ela ficou vermelha. Engoliu seco. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu errei muito. Eu fui horrível com você. E eu tô aqui para pedir perdão. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha me humilhado, que tinha me desprezado, que tinha dito que eu não servia para nada. E senti nada. Não senti raiva, não senti pena, não senti amor. Senti nada. Bruna, você me machucou. Me machucou de um jeito que você não imagina. Você me tirou a dignidade, me tirou a vontade de viver. E agora vem aqui pedir desculpa porque viu que eu dei certo. Não, mãe, não é por isso. É porque eu percebi o quanto eu fui errada. O Marcelo, ele me manipulou. Ele me usou. E eu fui idiota de acreditar nele. E cadê ele? Perguntei. Ela fez uma cara de nojo. Sumiu. Quando viu que eu não ia conseguir seu dinheiro, ele foi embora. Me deixou com a dívida dele. Os agiotas vieram atrás de mim. Tive que vender o apartamento para pagar. Agora eu tô morando num quartinho alugado. Parte de mim sentiu pena. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, pensou: bem feito. Sinto muito, Bruna, de verdade. Mas eu não posso te ajudar. Não financeiramente. E não emocionalmente. Você me quebrou. E eu tô me reconstruindo. Sozinha. Ela começou a chorar. Ali mesmo, no meio da cafeteria. Mãe, eu não tô pedindo dinheiro. Eu só quero voltar a ter você na minha vida. Eu sinto sua falta. Eu sinto falta da minha mãe. Respirei fundo. Olhei para ela e tomei uma decisão. Não ia perdoar fácil, mas ia dar uma chance. Do meu jeito. Bruna, eu tô precisando de mais uma atendente aqui. O movimento tá grande. Pago o salário mínimo mais as gorjetas. Se você quiser, a vaga é sua. Mas você vai trabalhar, vai usar uniforme, vai atender cliente, vai lavar xícara, vai fazer tudo o que eu mandar e vai ver meu nome na fachada todo dia. Você aceita? Ela me olhou surpresa. Depois olhou em volta. Depois olhou para mim de novo e assentiu. Aceito. Ótimo. Começa segunda-feira, 7 da manhã. E foi assim que minha vingança se completou. Não com ódio, não com violência, mas com dignidade. Minha filha, que disse que eu só sabia fazer café, agora trabalhava na minha cafeteria. Servia o meu café. Usava um uniforme com meu nome bordado. E via todo santo dia o quanto aquele café valia. A Bruna começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. 7 da manhã em ponto ela chegou. Cabelo preso, roupa simples, cara de quem não dormiu a noite toda. Entreguei o uniforme. Uma blusa branca com cafeteria Neuza, bordado no bolso. Ela vestiu sem reclamar. Os primeiros dias foram estranhos, muito estranhos. Ela me chamava de mãe e eu respondia chamando ela de Bruna. Nada de intimidade, nada de abraço. Era patroa e funcionária. E ela respeitou isso. Atendeu bem os clientes, lavou xícara, limpou mesa, não reclamou. Eu observava ela. Via como ela olhava para a plaquinha com meu nome toda vez que chegava. Via como ela abaixava a cabeça quando algum cliente me elogiava na frente dela. Dona Neuza, seu café é maravilhoso! E ela ali, servindo calada. Teve um dia que uma senhora sentou e ficou conversando comigo. Perguntou da minha história. Contei resumido. A senhora olhou para Bruna e disse alto: sua mãe é uma guerreira, uma inspiração. A Bruna só conseguiu dizer: eu sei. As semanas foram passando. E alguma coisa foi mudando. Não foi do dia para a noite, não. Foi devagar, mas foi. A Bruna começou a chegar mais cedo. Começou a me ajudar a preparar as coisas antes de abrir. Começou a dar sugestões. Mãe, e se a gente fizesse um café gelado para os dias quentes? E eu deixei. Fizemos. Vendeu muito. Um dia, 3 meses depois dela ter começado, a cafeteria estava vazia no meio da tarde. Só nós duas. Ela estava limpando o balcão e eu estava fazendo conta no caderninho. Ela parou, olhou para mim e disse: Mãe,
Eu aprendi uma coisa aqui. O quê? Perguntei sem tirar os olhos do caderno. Que café não é só café. É acolhimento, é carinho, é atenção. Você não vende café, você vende um pedaço de você. E eu nunca tinha percebido isso. Parei de escrever, olhei para ela e pela primeira vez em meses vi minha filha de verdade. Não aquela mulher manipulada, cega, ingrata, mas a menina que eu criei. Com defeitos, com erros, mas ainda minha filha. É, respondi. Café é isso mesmo, é amor servido numa xícara. Ela começou a chorar, daquele jeito silencioso, lágrimas escorrendo, mas sem soluço. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui a pior filha do mundo. Eu te humilhei, eu te desprezei, eu joguei fora tudo o que você fez por mim. E você tinha todo o direito de me mandar embora, de nunca mais falar comigo. Mas você me deu trabalho, me deu dignidade de volta. E eu não mereço isso. Levantei, fui até ela. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Bruna, você errou. Errou feio. Me machucou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Mas você é minha filha. E eu não quero vingança. Eu quero que você aprenda, que você cresça, que você entenda que as pessoas têm valor. Não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Ela me abraçou. E eu deixei. Deixei ela chorar no meu ombro. Deixei ela se arrepender de verdade. E ali, naquele abraço, eu senti que tinha vencido. Não porque ela estava do meu lado de novo, mas porque eu tinha provado para mim mesma que eu valia. Que eu sempre vali. Hoje, 6 meses depois, a Cafeteria Neuza é um sucesso. A gente ampliou, alugamos o espaço ao lado, contratamos mais gente, tem fila todo dia, tem gente de fora da cidade vindo só para conhecer. E a Bruna trabalha comigo, não como funcionária mais, como sócia, porque ela provou que mudou, que aprendeu. E eu perdoei, não esqueci, mas perdoei. Ela mora comigo agora, num apartamento que a gente alugou juntas. Pequeno, mas é nosso. E sabe o que tem na parede da sala? A foto do Antônio, meu marido, o pai dela. A foto que eu carreguei comigo a vida inteira. A Bruna emoldurou e pendurou. E toda vez que ela passa, ela olha e diz: obrigada, pai, por ter me dado a mãe mais forte do mundo. Eu não sei se essa história é de vingança ou de superação. Acho que é das duas coisas, porque eu me vinguei sim. Provei que eu valia mais do que disseram. Mostrei que café pode ser muito mais do que café. Pode ser recomeço, pode ser dignidade, pode ser vitória. Mas também superei. Superei a dor, superei a humilhação, superei a raiva. E hoje eu vivo em paz. Acordo todo dia às 5 da manhã. Vou para o meu ponto, faço meu café, atendo meus clientes e sou feliz, porque eu aprendi que a maior vingança não é destruir quem te machucou. É você se reconstruir tão forte que ninguém mais consegue te destruir. Se você está passando por alguma coisa parecida, se alguém te humilhou, te desprezou, te disse que você não vale nada, escuta bem o que eu vou te dizer. Você vale. Você vale muito. E se alguém não enxerga isso, o problema é da pessoa, não seu. Levanta, sacode a poeira e mostra. Mostra do seu jeito, com dignidade, com força, com amor próprio. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de superação? Eu quero saber. A gente aprende muito com a história uns dos outros. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você é mais forte do que imagina.